tema e variações. O escritor não escreve uma história qualquer, não. Ele trabalha no interior da língua. Falando de Roland Barthes, vale notar que a metodologia crítica de Barthes procede, muitas vezes, por meio de construção de contrapontos. Escritor, escrevinhador. Se, em lugar de ter simplesmente uma palavra, escritor, você tem a dupla escritor, escrevinhador, ou qualquer outro tipo de dupla. O trabalho, o métier, o ofício de escrever vira uma atividade mais complexa. Você está levado a pensar nas várias vertentes dessa atividade. Por exemplo, quando ele propõe uma oposição entre escritor e escrevinhador, ele tenta estabelecer uma diferença entre uma pessoa, o escrevinhador, que é um profissional da escrita, um produtor de texto, e do outro lado, o escritor, que ele cumpre, diz Barthes, uma função quase como faz o sacerdote. Essa função de experimentador público no campo da literatura. E daí a valorização da literatura como lugar da experimentação, como lugar da renovação permanente da literatura. Então, essa estratégia, que consiste em construir sistemas de oposições entre palavras e conceitos, reaparece dentro da obra do Roland Barthes várias vezes. E também sobre esse mesmo tema da diferenciação entre duas concepções da literatura. Vamos ter, mais tarde, na obra de Barthes, a oposição entre um texto legível e o texto scriptível. O que é isso? Um texto legível. Texto legível é um texto do qual o leitor pode se apoderar sem mais dificuldade. Ele é legível. Tal texto, tal romance, por exemplo, é legível porque se inscreve no estado atual, normal, comum do uso da linguagem, ou da maneira de escrever romance. Ao contrário do texto scriptível. O que significa scriptível? Que é uma palavra que tampouco existe em francês. Scriptible. Essa palavra descreve, para Barthes, um texto que vale a pena ser escrito. Isso nos lembra a frase do Sartre: littérature faite, littérature à faire, que vale a pena escrever. O texto scriptível é um texto que vale a pena ser escrito. Na concepção de Barthes, se trata de um texto que estabelece um diálogo fundador com a língua, que trabalha no interior da língua. E sendo um trabalho sobre a língua, é um trabalho de escritura, no sentido forte que essa palavra recebe na obra de Barthes, quando ele diz, por exemplo, que o verbo escrever é um verbo intransitivo.
escrever um verbo intransitivo. É dizer, que escrever, nesse sentido mais exigente, não significa escrever uma anedota qualquer, nem tampouco escrever um livro. Escrever um livro é o sentido transitivo de escrever. O que é, então, escrever como verbo intransitivo? Nesse caso, se trata de uma prática dedicada a um trabalho na língua, um trabalho consciente do fato que escrever é um combate em vista de obter que a língua produza algo específico, algo singular. Um texto scriptível, um texto escrito, não necessariamente se desinteressa pela função denotativa, pelo valor narrativo, pela descrição do mundo, mas ele se concentra sobre o que essa distinção tenta valorizar, o trabalho na linguagem mesma. Na verdade, terá mais uma ocasião na obra de Barthes de retomar essa distinção entre escritura transitiva e escritura intransitiva. Será a propósito da leitura de prazer e da leitura de gozo, mas esse aspecto vou analisar mais tarde. Acho que talvez podemos fazer uma pequena interrupção agora, marcando que essa história da dobre definição da literatura na tradição francesa é fundamental, porque estabelece sempre uma hierarquia entre dois tipos de prática da escritura, um tipo ativo dentro da língua e um tipo de produção ligada à indústria cultural. E isso vai ter efeitos fundamentais na evolução da concepção da literatura em relação com o estruturalismo. Vamos tomar 20 minutos para respirar um pouquinho. Podemos começar? Bom, então, na primeira parte do seminário de hoje, tentei mostrar como, numa conjuntura que estava cada vez mais rígida do ponto de vista da teoria estruturalista, teve uma abertura que apareceu a partir da prática da escritura e, consequentemente, a partir da teorização também dessa prática. E mencionei, obviamente, primeiro o Jacques Derrida e depois também o Roland Barthes. A mesma evolução se nota também na filosofia do Michel Foucault, na qual a literatura e as incertezas produtivas, vou falar de incertezas produtivas da linguagem, estão exploradas com maestria. Aqui, em particular, nos textos do Michel Foucault, mas também do Deleuze, aparece um tema que terei que retomar nos últimos seminários, mas acho importante estabelecer já a relação entre esse conceito e a questão da escritura. Estou falando do conceito da dobra, do pli.
se trata, evidentemente, de uma metáfora fundamental, que remete tanto às dobras, por exemplo, às dobras do vestido na pintura barroca, dobras amplas que escondem tanto como revelam. Mas também remete à etimologia da palavra verdade. Você sabe que na língua grega, a verdade se diz aletheia, com o alfa privativo, aletheia, o que não está velado, o que não está escondido. Então, desdobrar, tomei um papel para mostrar a questão do desdobrar, que significa tornar visível, né? Tornar visível, desesconder, manifestar a verdade. Então, o trabalho da escritura é um trabalho de desdobramento dos sentidos das palavras. Escrever tem que ser também um trabalho de desconstrução. E aqui estamos encontrando essa palavra fundamental para o Derrida, a deconstrução. Um trabalho de desdobramento do que foi pregado, redobrado nas dobras das palavras, na plurivocidade das palavras. A esse ponto, quero introduzir uma nota talvez um pouco marginal, talvez não, talvez pode ser também uma palavra central, porque quando se estuda momentos tão ferventes da vida intelectual, como foram esses anos 60, é preciso não perder de vista o fato de que o pensamento está se manifestando tanto como esse jogo conceitual, desdobramento, por exemplo, quanto como um campo violentamente investido pelos afetos. Então, estou lembrando essa palavra de afetos, que tem toda a sua importância na obra literária de Nathalie Sarraute. Isso é verdade também das afiliações políticas. Durante esses anos, a política jogou um papel fundamental e a desfiliação consecutiva a sobressaltos da história criou traumas psicológicos que a discussão intelectual posterior muitas vezes não permite imaginar. Isso é verdade em geral, mas ainda mais quando se trata de períodos de excepcional intensidade, como foram os anos 60. O caráter de ruptura da época, tanto ao nível político e social como intelectual, se exprime também pelo fato de muitos dos intelectuais da época ter mudado fundamentalmente de posição conceitual, teórica, durante esses anos. E essa mudança de posição é um trauma, de uma certa maneira. A experiência intelectual das mudanças não representa simplesmente algum tipo de adornamento, de capacidade de adaptação, ou mesmo de sintoma de modismo intelectual. Não, todo ao contrário. Quando as convicções estão tão fortes, tais mudanças representam um drama interior,
uma ruptura no sistema íntimo de justificação, tanto pessoal como social. Essas mudanças são experiências traumáticas e dolorosas. A esse respeito, se poderia tomar como marca da época o caráter propriamente trágico de várias trajetórias individuais. Lembrando, entre vários suicídios que ocorreram nesses anos, se poderia mencionar o de Lucien Sebag, um teórico que tentava juntar o marxismo com a psicoanálise, o suicídio também de Nikos Poulantzas, outro teórico althusserliano, teórico da política e do Estado, muito importante nas discussões. Para não falar do caso do próprio Louis Althusser, que matou a mulher dele. Também vejo como um sintoma das contradições que atravessavam a cena intelectual e política da época, a morte de Theodor Adorno, em 1969. Conto rapidamente a história. Os estudantes de Frankfurt, os estudantes do próprio Adorno, tentaram forçar o Adorno a uma autocrítica. Era muito de moda na época a autocrítica. Era uma sacrossanta prática de cunho maoísta. E, evidentemente, o Adorno se negou. Então, moças, no seu seminário, se descalçaram. E foi escrito no quadro preto, uma cita: se deixamos o nosso querido Adorno, teremos o capital até a morte. É violento, não? E, nesse momento, o Adorno se retirou da sala de aula. Pouco depois, circulou um folheto onde estava